Olá, muita gente me pediu para falar sobre diversos assuntos. Então, nós vamos começar aqui uma sequência de vários vídeos onde eu vou explicar então um pouco desses assuntos que as pessoas me pediram lá na minha lista de transmissão. Já aproveito para te convidar, se você não faz parte da minha lista VIP do WhatsApp, me manda lá um oi no link bit.ly/zapfeliz e entra para minha lista de transmissão para também receber conteúdos exclusivos. Bom, o primeiro assunto que eu escolhi foi um assunto que foi solicitado por lá, também me pediram no meu Instagram para que eu falasse sobre a TFT. Acontece que a minha certificação é na EFT, que é uma outra técnica, então eu vou só dar uma introdução do TFT e vou falar sobre o EFT, que é o que eu tenho capacitação para falar, tá bom? Bom, a TFT, que é a teoria do campo do pensamento, é uma técnica, né, que vem aí para nos trazer as questões que nós podemos com os próprios dedos, ao invés das agulhas da acupuntura, dar batidinhas em alguns pontos, né, do nosso corpo para liberar aí traumas, fobias, desbloquear energias que passam pelos nossos meridianos, que são caminhos que a energia, né, percorre no nosso corpo e que a medicina tradicional chinesa já traz há milhares de anos essa questão. Então, na verdade, o EFT, que é o que eu vou falar mais, tá? O EFT seria uma parte, né? Uma parte da TFT, que seria algo maior, digamos assim, mais complexo. A TFT, então, ela utiliza aí umas sequências de batidas em pontos meridianos do nosso corpo, né? Para tratar cada questão específica a ser trabalhada. E essa variedade aí de sequências de batidas que a TFT trabalha se chamam algoritmos, tá bom? Então, basicamente, isso seria a TFT, né? Que foi, então, uma técnica desenvolvida pelo Dr. Roger Callahan, né? E se chama terapia do campo do pensamento. Isso seria a TFT. Mas, como eu falei, eu vou falar sobre a EFT, né? Que é a técnica Emotional Freedom Techniques, né? Ou a técnica de liberação emocional, tá bom? Então vamos falar um pouquinho sobre o EFT e vamos fazer uma sessão para vocês entenderem quais são os pontos que eu tô falando e para vocês verem como é que vocês se sentem também. Então, vamos falar um pouquinho sobre a EFT. Então, a EFT é uma técnica criada por Gary Craig, onde se utiliza na sequência básica 9 pontos, onde nós vamos dar batidinhas, né, com a ponta dos nossos dedos. E também é conhecida como tapping, né, que são essas batidinhas aí que nós vamos dar com a ponta dos dedos, porque se descobriu que nós poderíamos então desbloquear a energia dos meridianos, assim como a acupuntura faz, porém sem as agulhas. Então, no EFT são sempre a mesma sequência desses 9 pontos básicos, tá bom? Então, vamos lá. Para começar, a gente começa a trabalhar esse ponto aqui que se chama o ponto do karatê na lateral da mão. Esse ponto, ele fica bem no meio da nossa mão. Mas, para a gente não errar, a gente vai dar batidinhas, e tanto faz se é a mão direita ou a mão esquerda, com esses dedos assim, que aí a gente pega toda a lateral da mão. Então pode ser a direita, pode ser a esquerda, pode bater assim, assim, do jeito que você achar melhor, tá bom? E esse ponto é o ponto de preparação, que a gente utiliza sempre uma frase para se preparar no ponto do karatê. Depois disso a gente vai para os outros 8 pontos, a gente começa sempre por esse ponto aqui no início da sobrancelha, dando pequenas batidinhas. Depois no ponto aqui na lateral do olho, onde a gente tem um ossinho. Depois bem abaixo da pupila, aqui nesse ossinho aqui abaixo do olho. O próximo ponto vai ser aqui embaixo do nariz, acima aqui do lábio superior. Depois esse ponto aqui nessa depressão aqui do queixo, abaixo do lábio inferior, entre o queixo e o lábio inferior. Depois a gente vai para esse ponto aqui no início da clavícula aqui, pode ser também lado direito ou esquerdo, tanto faz. Bom, o próximo passo é esse ponto aqui abaixo da axila, uns 3 dedos abaixo da axila. Para as mulheres é bem na marca do sutiã, para os homens é na altura dos mamilos, tá bom? E daqui nós vamos pro
para o ponto seguinte, que é esse aqui bem no alto da cabeça, assim como eu tô fazendo. Apesar de parecer um pouco estranho, eu te convido então a fazer uma rodada e ver como é que você se sente. Então vamos lá, esses são os 9 pontos da sequência básica, como eu falei. E agora a gente precisa achar algo bem específico. Vamos supor que a ansiedade seja algo que me incomode muito, tá? A gente tem várias pessoas aí com problemas sérios de ansiedade, como sempre me pedem para falar aqui. Então vamos utilizar a ansiedade nesse caso como exemplo. Então a gente já identificou o problema, a ansiedade. Agora nós vamos criar umas 2, 3 frases sobre esse problema para que me ajude durante a rodada a me conectar melhor com esse sentimento, com essa emoção, né? Então a gente podia pensar assim: eu sou muito ansiosa, isso atrapalha a minha vida e devido à ansiedade eu não consigo viver em paz. Vamos ficar com essas frases aí então. E o terceiro passo é a gente colocar numa escala de 0 a 10 o quanto que esse sentimento ou essa emoção tá me atrapalhando, me incomodando. Então vamos dizer que a ansiedade hoje estivesse numa escala 7, né? Sendo 10 assim o máximo que me incomoda e 0 o mínimo. Vamos supor que tá ali no 7. A ansiedade é algo que já me incomodou muito, não me incomoda tanto, mas ainda me incomoda na minha vida. Então vamos ficar ali na escala 7. E agora a gente vai começar então a primeira rodada com esses pontos que eu falei e você pode me acompanhar aí. Se não quiser fazer para ansiedade, você pode fazer para outra coisa aí. Vamos ver no final como é que sai. Vamos lá, então? Então, começando no ponto do karatê, aqui no ladinho da mão, com a frase de preparação. Então, vamos lá. A ansiedade é algo que me incomoda muito e por causa dela eu não consigo viver em paz. É isso que a gente falou, né? Apesar da ansiedade me incomodar muito e eu não conseguir viver em paz, eu me aceito profunda e completamente. 3 vezes a gente vai falar essa frase. Apesar da ansiedade me incomodar muito e eu não conseguir viver em paz, eu me aceito profunda e completamente. Apesar de ter muita ansiedade, eu me aceito profunda e completamente. Vamos lá, vamos começar aqui na sobrancelha. Eu tenho essa ansiedade e ela atrapalha demais a minha vida. E por causa dela, eu não consigo viver em paz. Essa ansiedade me incomoda muito. E muitas coisas na minha vida eu deixo de fazer porque essa ansiedade me atrapalha demais. E eu sei que eu tenho muita ansiedade. E esse sentimento, essa sensação de ansiedade é algo que atrapalha demais a minha vida. Eu não consigo ter uma vida plena porque a ansiedade não me permite. E isso me incomoda demais. Eu sinto muita ansiedade e isso atrapalha demais a minha vida. Bom, a gente fez agora 2 rodadas e agora a gente vai ver na escala, aquela de 0 a 10, como é que tá? Se a gente continua ainda no nível 7, se aumentou, se baixou, e assim você consegue ir vendo se a técnica tá indo bem, se não tá, né? Se daqui a pouco aumentou, talvez pode ter mudado para um outro sentimento, e aí você vai ter que trabalhar esse outro sentimento também. Então é isso que a técnica faz. E para finalizar, depois de quantas rodadas forem necessárias até você ir baixando o nível, quanto mais próximo a 0, melhor. Para finalizar, você pode fazer uma rodada, então, falando algo positivo, para que você possa terminar conectada com algo positivo. Então, seria mais ou menos assim, né? A gente podia fazer assim, eu aceito viver em paz, aceito ter uma vida plena, aceito trabalhar a respiração, me sentir calma, plena, me sentir completamente tranquila e ter uma vida em harmonia. E assim viver feliz. Espero que você tenha gostado e qualquer coisa você me avisa, tá bom? Se quiser saber mais sobre EFT, é uma das técnicas que eu trabalho. Entre em contato comigo e assina o meu canal e me segue. Beijo!